Olá, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos e te adoramos, reconhecendo nossa total dependência do Senhor e sabendo que se estamos aqui é por uma graça incondicional concedida a nós que somos imerecedores de tamanho favor. Sobretudo, que a tua bondade e a tua misericórdia esteja sobre nós, de modo que possamos nos alimentar da tua palavra nesta manhã. É pelos méritos de Cristo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, dando continuidade à nossa série, o ciclo de Juízes e a esperança do Rei Perfeito. Chegamos ao final da história de Sansão. Então nós trabalharemos hoje no capítulo 16 de Juízes. Título: nosso sermão: o Deus forte por trás do servo fraco. Vamos ao texto. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Verso de número 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem como cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse a Dalila: Até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, como que poderia ser amarrado? E ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ardidura da teia e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou como um pino de tear e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e se arrancou o pino à urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me ama? Se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobriria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Versículo 27. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, a qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Deixe-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e uma com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida.
Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Muitos versículos, não é verdade? Vamos trabalhar. Bom, queridos, nosso título, como já foi dito, o Deus forte por trás do servo fraco. Nós vamos trabalhar a história de Sansão, que demonstra que a salvação do povo de Deus não depende da força humana, mas da graça incondicional e do poder soberano de Yahvé. É isso que vamos trabalhar nesta manhã. Eu quase ia falando nesta noite. Algumas vezes vocês não percebem, mas às vezes eu escrevo aqui no meu esboço esta noite. Aí eu me corrijo ali, que vocês nem percebem, tá vendo? Mas eu me entreguei agora, né? Vamos lá, meus pequenos. Sabe quando nós éramos pequeninos, aí dos mais velhos, claro. E vocês, pequeninos, imagino que talvez aí o Oliver, o Martinho, o Mark, o Mica, o Moisés, Luquinhas, Pedrinho, todas as nossas crianças gostam de brincar, por exemplo, de carrinho de controle remoto. Não é mó legal? Eu adorava, tinha um Autorama quando era pequeno. Eu amava. Nem existe isso ainda, Marcelo? Autorama? Então, tá vendo? Não estou tão velho assim. É vocês que pensam que eu estou muito velho, mas eu não estou tão assim. E eu gostava muito daquela experiência de apertar os botãozinhos e os carrinhos bem rapidinho. Era muito divertido. Imagino que ainda seja. O Luquinhas, por exemplo, nós já entregamos alguns carrinhos de controle remoto do Homem-Aranha para ele. Ele fica apaixonado lá e quer que eu brinque com ele. Vamos lá, papai. Agora, uma coisa é fato. Por mais rápido e forte que o carrinho pareça correr, nós sabemos que o poder não vem dele. Antes depende de uma bateria que, carregada, alimenta a energia que faz com que o carrinho se mova. Porque uma vez que a bateria acaba ou as pilhas acabam, o carrinho para no meio do caminho. Aí não há botão que se aperte que faça com que ele ande. Prestem bastante atenção. Sansão era o homem mais forte do mundo. Mas ele sofreu de uma terrível ilusão. Ele achou que a força era um direito dele, uma propriedade dele. E que não era um presente diário de Deus. Quando a energia ou a bateria que movia Sansão, ou seja, a sua consagração, quando ele perde a sua consagração, ele parou. A sua força cessou. Mas a boa notícia desta manhã, eu enfatizei aqui o desta manhã porque eu escrevi à noite aqui. É que mesmo quando o servo falha e perde suas forças, a bateria principal, que é o poder de Deus, continua cheia e operando na história.
Por isso que nós devemos sempre levar em consideração que Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Eu costumo dizer que frases como essa parecem até clichês. Porque ouvimos isso constantemente, Deus está no controle, Deus é soberano. A questão é que nós, muitas vezes, agimos ou pensamos que Deus não está no controle. Por isso é necessário que nós venhamos refletir sobre a soberania de Deus. Por isso, a nossa palavra-chave, criançada, é dependência. E para os papais, a ideia aqui da dependência, eu não vou definir, os papais que vão pesquisar com os filhos depois, mas dentro do nosso sermão aqui, é o reconhecimento de que a força pertence unicamente e exclusivamente de Deus. Certo? E a nossa afirmação teológica: quando o servo fraco finalmente reconhece sua total dependência, o Deus forte assume a batalha, transformando a maior humilhação humana no decreto soberano da vitória de Yahvé sobre toda a idolatria. Vamos de novo? Quando o servo fraco finalmente reconhece sua total dependência, o Deus forte assume a batalha, transformando a maior humilhação humana no decreto soberano da vitória de Yahvé sobre toda a idolatria. Vamos contextualizar um pouquinho esta passagem. Esse sermão, ele faz parte da nossa jornada pelo livro de Juízes, a série que estamos inseridos. Então, até aqui, vamos recapitular. Nós já vimos como Deus usou um exército inteiro com Otiniel e também com Eude, que era canhoto, lembram? Pegou a espada e enfiou no buchão lá daquele miserável. Vimos também Deus convocar 2 tribos, com Débora e Baraque. E vimos Deus reduzir um exército a apenas 300 homens, com Gideão para mostrar que a força vinha dele. Agora, nesta época de Juízes, capítulo 16, o pecado de Israel é tão profundo que ninguém quer lutar. Todos eles estão acomodados ao pecado, à idolatria. Israel e filisteus tornaram-se um só povo. Que tristeza. Que tristeza. Deus, então, demonstra que pode iniciar libertação do seu povo usando uma única pessoa. Mas Sansão era um libertador imperfeito, que nos faz ansiar por um rei perfeito. Então, neste momento, nós vamos olhar de perto o capítulo 16 para compreender o fracasso do servo fraco e como isso coopera para a vitória do Deus forte. E nisso nós vamos trabalhar em 3 pontos. O pecado que enfraquece o servo de Deus, dos versículos 1 ao 22. No nosso segundo ponto, a graça que restaura o servo humilhado, dos versículos 23 a 28. E por fim, o poder de Deus que cumpre seu propósito no servo fraco, dos versículos 29 ao 31. Primeiro ponto, o pecado que enfraquece o servo de Deus. Vamos por partes.
Vamos nos versículos 1 ao 3. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. O texto bíblico nos mostra o doloroso declínio de um juiz que tentou viver o pacto de Deus de forma mágica e mecânica. Isso fazia com que Sansão esquecesse do seu relacionamento com Deus. Então, aqui dos versículos 1 ao 3, nós estamos observando o quê? A ilusão do sucesso e ganhos externos. Porque Sansão, queridos, note que ele confiava em sua invulnerabilidade. Ele se achava indestrutível. Ele literalmente ali se achava o Thanos, né? O Hulk. Porque ele continuava ainda frequentando o território de maior habitação dos filisteus. E por que ele fazia isso? Porque ele acreditava em si mesmo. Eu sou muito forte. Ninguém pode me vencer. O puritano John Flavel, ele dizia o seguinte: ganhos externos estão ligados a perdas internas. Então, notem que Sansão acumulava vitórias físicas contra os filisteus. Porém, sofria terríveis perdas espirituais. Deus havia feito uma aliança com ele, um voto com ele. Notem que o voto de Nazireu é unilateral, é Deus indo até os pais de Sansão. E inúmeras vezes, nesse capítulo, nós vamos observar a cereja do bolo. Mas antes disso, ele já havia quebrado esse voto. Ao tocar no leão, na queixada de jumento, ao se relacionar com mulheres filisteias. Na verdade, ele mais parecia um filisteu do que propriamente um israelita. Não é verdade? E o que isso implica? Em uma complacência com o pecado e a negação. Uma vez que Sansão se assemelha muito aos filisteus, ele passa a ser complacente com o pecado. Ele passa a não observar mais o pecado como de fato o pecado deve ser encarado. Porque a partir de agora, nos versículos 4 a 16, o que nós estamos observando? Vamos analisar pontualmente. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Esse nome Dalila significa noite, ou uma dama da noite. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão. Vamos analisar aqui pontualmente. Declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Que pergunta é essa, Dalila? Sansão tivesse no seu juízo, né? Como assim? Não parece que Sansão está sendo muito inocente aqui? A mulher chega lá para ele: como é que eu faço para prender você e depois matar você? E Sansão ali flertando com isso. Se é outra pessoa ali, opa,
Aqui não, jacaré. Aqui você está pensando que é o quê? Aí não. De jeito nenhum, mas o ponto é que ele chega e diz o quê? Ó, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E o caso vai piorar. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Note, ela faz uma pergunta ali bem capciosa ali para Sansão, né? Aí ele vai, joga ali o verde para ela, e ela faz exatamente o que ele havia dito. Ou seja, já era para eles se ligar ali, né? Alguma coisa está errada aqui, hein, meu irmão? Essa dama da noite aí está querendo me fisgar. Agora, vamos continuar. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim. Olha só. Dalila fala: você tá de gozação com a minha cara, né? Estou te perguntando a verdade e você vem mentir para mim? Ora, declare-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aqui, essa ideia de cordas novas, os irmãos vão lembrar da história de Davi e Uzá. Lembra que quando os bois carregavam a Arca da Aliança, e aí no balanço dos bois a arca escorrega e Uzá vai, ó, coloca a mão. Na cabeça de Uzá, ele achou que ele seria mais puro do que a terra onde a Arca da Aliança ia cair. E ele foi fulminado. Por que eles estavam carregando a arca numa carroça com bois? Porque eles estavam se assemelhando aos próprios filisteus. Uma carroça nova ali, um carro novo, significava que algo puro, que ninguém havia usado. É isso que Sansão está mostrando aqui. Sansão está bem envolvido na cultura dos filisteus, né? Porque quando ele diz cordas novas aqui, que jamais tinha sido usado para nenhuma outra obra, é como se fosse um ato de purificação. Então, se for dessa forma aqui, aí sim vocês vão descobrir de onde vem a minha força. Sansão o tempo todo flertando com o pecado, brincando com o pecado. Aqui existe uma progressão. Já nós vamos entender o que eu estou querendo dizer. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tem dito mentira. Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e a se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. No versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas? Aqui, queridos, que começa o ápice dessa progressão do que nós estamos trabalhando. Já ficará muito mais claro. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em quem consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O seu envolvimento com Dalila, essa dama da noite, expõe o coração de um servo em estado de negação profunda. Queridos, parece muito simples o que está acontecendo aqui. Como é que Sansão não se ligou, né? Como é que ele não pegou isso aqui?
O tempo todo, está muito claro para nós que estamos lendo aqui hoje. Está muito claro, não está? O que ela estava querendo fazer? Então, o coração dele está expondo um estado de negação profunda quanto ao perigo de sua compulsão. Sansão passa a enxergar a bênção de Deus como um direito meritório e não como uma graça. Então ele começa a negar sua herança espiritual por conveniência e vaidade. Nós estamos desenvolvendo aqui uma progressão de como o pecado trabalha e como Satanás é astuto. Para nós, ao ler esse texto, uma passagem como essa, nossa, como ele foi bobinho, né? Como ele caiu nesse truque. É exatamente assim que o pecado trabalha. Satanás, ele oferece exatamente o que você quer. Para nós, parece muito simples o que está acontecendo. Mas Sansão, o ponto fraco dele era a mulher. Um homem tomado por um desejo sexual, cego loucamente de paixões. E não consegue perceber uma artimanha tão simples dessa. E nós achamos isso aqui tão superficial. Entretanto, nós caímos em pecados da mesma maneira. Porque sorrateiramente Satanás ele vem sobre nós, com seus dardos inflamados, jogando o que cada um de nós gostamos, ou jogando na nossa cara os nossos pecados mais sombrios, onde nós mais vacilamos. Por exemplo, você que se diz uma mulher irada, não faltará oportunidade para Satanás colocar em você situações em que sua ira floresce. Uma pessoa ansiosa, Satanás colocará no seu coração motivos de preocupações para que você não consiga mais controlar. Porque o pecado é como uma mulher que está em gestação, ele está desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai tomando forma, até o momento de ele não conseguir mais ficar dentro de você, ele precisa sair. E aí então você externiza o que está no seu coração. Por isso que nós precisamos tomar cuidado em relação ao pecado. Não ficarmos flertando com o pecado. Veja, facilmente as pessoas se envolvem no pecado de adultério, prostituição, lascívia, pornografia. Por quê? Porque começa com um flerte. Primeiro você inicia de longe. Olha. Espera aí. Nossa! Isso aqui é muito bom! Mas ninguém pode ver. Aí quando você menos espera, você está horas no celular, no computador, flertando com o pecado. E olha como ele é sutil, olha como ele é sorrateiro. Você começa a querer encontrar na sua esposa o que você vê em mulheres promíscuas. E aí, quando a sua esposa não corresponde à sua expectativa, onde você vai buscar? Então, note que foi uma sucessão de coisas até chegar ao divórcio, até chegar à pornografia. Ou se você também não é casado, mas... eu moro sozinho. Ninguém está me vendo aqui. Amanhã eu vou para a igreja, vou colocar minha roupa bonita. É o dia do Senhor. Mas hoje é sábado. Eu vou ficar até tarde.
E aí você começa a se contaminar com as paixões do mundo. E quando você menos espera, você já está amarrado. Junto com Satanás, está amarrado. Mas você não está amarrado em nome de Jesus. Você está amarrado com Satanás. O que está acontecendo com Sansão? Sansão é um juiz muito forte que estava causando um prejuízo entre os filisteus. Agora, você quer o outro lado da moeda? Vamos olhar para os filisteus. E aqui nós aplicamos isso a Satanás contra nossas vidas. Os filisteus não desistem de Sansão. Muitos morreram. Muitos. Mas eles persistem. Ah, não deu isso? Vamos dessa forma aqui agora. Calma aí, não, ele deve ter algum ponto fraco aqui. É assim, Satanás, com você. Ela não caiu aqui? Eu vou derrubar aqui, então. Ah, aqui não deu certo? Vamos para outro lado, então. Ah, aqui não deu? Vamos dessa forma. Tá ali os filisteus. Vai lá, Dalila, tenta dessa forma. Tenta assim. Nós já sabemos que ele é fraco nisso aqui com mulheres. Então vai lá, seduz ele. O texto chega a dizer que ele dorme no joelho dela, fazendo um cafuné na cabeça do Sansão. Dorme aqui, bebê, que você vai ver o que é bom para tosse. Dorme que você vai ver, Sansão. Você vai ver a sua força agora. E isso começou com o quê? Um flerte. Queridos, se a nossa vida não for marcada por oração, meditação, a comunhão com os santos, nós não vencemos a prova. Não adianta querer vencer as coisas na força da carne, porque a carne vai te trair. Então, Sansão, diz o texto que ele ficou tão importunado que ele perde a paciência e tem o desejo até de matar. Eu vou revelar meu segredo, então vou matar essa mulher. Deveria ter matado ela, né? Mas o que ele faz? Ele prefere temer a Dalila do que a Deus. Então ele revela o seu pecado, mostrando que de fato ele quebrou a aliança com Deus. Fazendo isso, entregando aquilo que Deus havia feito com ele desde o ventre da sua mãe. E aí essa complacência com o pecado e a negação tem uma consequência. Qual é essa consequência? Deus se retira de Sansão. Vamos, os versículos 17 e 21, veja só. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriu todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo... Queridos, prestem atenção aqui. Note que nas primeiras 3 vezes, Dalila foi enganada e ela fez o teste com Sansão. Talvez aqui os filisteus já falaram, olha, não tem como saber. Mas agora ela tem certeza do que Sansão está dizendo. Nós vamos entender o porquê que ela tem certeza. Porque ela diz o seguinte, ó, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Agora sim ele falou a verdade.
Agora você vai ver, Sansão. Você não é o gostosão? Agora você vai ver. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Essa situação aqui lembra alguma coisa, não lembra? Lá no Novo Testamento? Alguém sendo entregue em troca de algumas moedas? Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, note, ela não chama nem mais vários homens, ela chama um homem só. Já sei o que ele está, de onde vem a força dele. Mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dança e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Vamos lá. Então, ao revelar o segredo de suas tranças, do seu cabelo, o seu voto, Sansão quebra o sinal visível do seu voto nazireu. Os filisteus, por que Dalila sabia, tinha a convicção aqui de que Sansão havia dito a verdade para ela? O que foi dito na nossa introdução? Israel e os filisteus eram um só povo neste momento. Então os filisteus já tinham conhecimento também da cultura israelita, porque agora eles estavam todos ali subjugados pelos filisteus. Então eles sabiam que era um voto de nazireu. Só que eles cometem um erro sutil, mas daqui a pouco nós vamos trabalhar isso. No versículo 20, o que nos mostra aqui é uma cegueira total. Porque ele pensa que ele vai sair ileso, como das outras vezes. Mas agora, meu irmão, para mostrar, lembra da nossa palavrinha-chave, crianças? Que o homem tem total dependência de Deus. E Yahvé havia se retirado dele. O juiz forte, destemido, que se achava invulnerável, termina cego, acorrentado e escravizado, moendo cereais como se fosse um animal. Queridos, o pecado começa retirando nossa sensibilidade espiritual e termina roubando nossa dignidade. Então, pense o seguinte: quando o pecado está às portas e nós começamos a flertar com ele, ele já não é mais pecado para nós. Nós perdemos a sensibilidade de que aquilo ali é um pecado, por isso que nós ficamos flertando com ele. É o que acontece com Sansão. Parece besta o que está acontecendo com ele aqui. Só que ele já não tinha mais nenhuma sensibilidade espiritual, estava cego. Ninguém é forte o suficiente para ficar brincando com a desobediência e sair ileso. Agora, olhando para Sansão no cárcere, cego e humilhado, o ciclo de Juízes parece ter chegado ao fundo do poço, com um libertador fracassado. Contudo, os carrascos de Sansão cometeram um erro teológico profundo. Eles tinham um conceito superficial de quem Deus é. Isso nos leva ao segundo ponto: a graça que restaura o servo humilhado. Porque o ponto de virada nessa história não começa com o poder restaurado de Sansão, mas
com a fidelidade incondicional de Yahvé à sua própria promessa. Os filisteus desconhecem quem é o Deus de Israel, mas o Deus de Israel é aquele Deus que é fiel às suas promessas, aquele que não desampara o seu povo, aquele que, apesar de quem Sansão era, ele estava com Sansão. E ainda que os inimigos de Israel pensem que havia derrotado Israel, agora eles vão sofrer nas mãos do forte e poderoso Deus de Israel. Agora nós vamos perceber, meus irmãos, qual é o verdadeiro significado de Sansão versus os filisteus. Vamos lá. Primeiro vamos no versículo 22. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício. Perdão, 22 eu havia dito. Estou lendo 23. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeiras de bronze e virava um moinho no cárcere, certo? 21. Contexto agora, o imediato, 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo, certo? Qual que é a displicência dos filisteus com o cabelo de Sansão que está crescendo? Os inimigos achavam que com o voto que fora quebrado, o poder de Deus estava permanentemente limitado. Porque eles achavam, e Sansão também pensava assim, né? Que dependia de Sansão. Essa é a teologia de Sansão e que os filisteus acreditavam também. Agora, por isso que eles deixam o cabelo crescer. Porque eles acreditavam que a força vinha do cabelo. E tem muitas pessoas que acreditam nisso até hoje, né? Tem até algumas brincadeiras, né? Até, é igual o Sansão. Se cortou o cabelo, perdeu as forças. Na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Veja o que o comentarista Michael Wilcox, ele diz. A força de Sansão não brotou dos votos que ele fez, mas do Deus a quem ele fez os votos. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Aqui nós estamos tendo um prelúdio do que seria no pacto da graça, algo incondicional, que não depende daquilo que nós fazemos, mas depende do que Deus faz. Então, como que eu sei que os filisteus sabiam a respeito do voto de Nazireu? Quais eram suas implicações? Porque ao permitir que o cabelo de Sansão crescesse, eles estão pensando da seguinte forma: bom, ele já revelou o seu segredo, nós já cortamos, então ele já quebrou o pacto com Deus, agora Deus está limitado. É a conclusão lógica deles. Mas, o que os filisteus não sabiam, e todos nós aqui que estamos acompanhando a série, já sabemos que existia uma causa por detrás de tudo que estava acontecendo. Deus é a causa primária de tudo aquilo que Sansão estava executando, sem que Deus seja o autor do pecado. Lembram disso, né? Então, a causa primária move a causa segunda de acordo com a sua própria natureza. A natureza de Sansão corrompida e também cheio de orgulho, cheio de ira, de justiça própria, querendo derrotar os filisteus, Deus utiliza disso para subjugar os filisteus, para colocar ali uma barreira entre o seu povo e os filisteus. O que estava acontecendo na prática era um divórcio. Vocês não são o único povo. O meu povo não são os filisteus. O meu povo é Israel. É isso que Deus estava mostrando com essa passagem. Então, qual é o alvo real? Qual é o ângulo maior que nós precisamos observar? É uma batalha
entre Yahvé versus Dagon. Tudo que estava acontecendo ali refletia a Yahvé, o Deus de Israel, humilhando Dagon, o rei dos filisteus, o Deus filisteu. Então, vamos aos versículos 23 ao 25 para entender melhor isso aqui. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagon, e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou das mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, o versículo 25, ele continua, para ter uma concordância lógica aqui, vamos ler o 26 também, mas nós vamos até o 25, tá? Disse Sansão ao moço que o pai tinha pela mão: deixa-me para que alpape as colunas em que a sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Então, vamos ao só até o 25 aqui primeiro. A verdadeira batalha no templo não era entre Sansão e os filisteus, mas entre Yahvé e Dagon. Os filisteus estão celebrando, dizendo que o seu falso Deus havia entregado em suas mãos o seu inimigo, que no caso ali era Sansão. Notem o seguinte: Yahvé permite a humilhação. Só que é uma humilhação temporária do seu servo. Porque, mais uma vez, ele estava criando a ocasião perfeita para desmascarar a idolatria e esmagar a soberba de Dagon. Então, quando nós olhamos Sansão, um único homem, destruindo todos os filisteus, humilhando eles com uma queixada de jumento, matando 1000 homens, tacando fogo em tudo, fazendo terror. Tudo aquilo é um sinal do que Yahvé estava fazendo, um único homem sendo usado por Yahvé para destruir um exército adoradores de um falso deus Dagon. Essa é a grande mensagem da história de Sansão. Deus levanta um único homem para subjugar uma nação idólatra. Agora, continuamos lá no versículo 26, vamos no 27 ao 28. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus! ênfase aqui na expressão Senhor Deus. Peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. No sermão passado nós vimos pela primeira vez Sansão invocar a Deus. E de uma maneira bem superficial. Ele estava ali morrendo de sede e cheio de mérito, né? Vai deixar aqui o teu servo aqui morrer de sede? Como assim? Matei um monte de filisteu aí, agora eu vou morrer de sede? Aí não, né? Me ajuda aí, Senhor. Mas agora, nós temos a oração da fé verdadeira. Porque, no fundo do poço, Sansão finalmente exerce fé genuína. Ele não exige absolutamente nada com base em supostos direitos, né? Entre aspas. Então aqui, lembra que eu disse para vocês aqui, ó, enfatize a expressão Senhor em caixa alta. Ele reconhece aqui primeiro quem é Deus. Ele reconhece o Adonai, o soberano Senhor. Ele conhece o Elohim,
o Deus dele, e quando ele diz ao Senhor aqui, Senhor Deus, ele está falando, Yahvé, o Senhor da aliança. A aliança que o Senhor tem para com o seu povo. Ó Deus dos meus antepassados, é isso que ele está querendo dizer aqui. E mais, ele reconhece agora de onde vem a força dele. Mais uma única vez me dá mais força, Senhor. Por uma última vez eu te peço. Mais uma última vez, uma única vez eu te peço. Eu quero mais força, Senhor. Ele clama por misericórdia, sabendo que Deus tinha todo o direito de ignorá-lo. O que nós aprendemos com isso? A humilhação nos ensina o que o sucesso esconde. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque estamos olhando para a história de Sansão, mas olhe para a sua história. Nos momentos em que você encontra-se no prime da sua vida. Quando você está bem. E aí então nós agimos, está tudo sob controle. Amanhã tem mais 10 mil reais pingando na minha conta, só de renda extra. E você acha que você está no controle? Então você ora menos, não tem nenhum relacionamento com Deus, porque a sua expectativa, o seu Deus, é como se fosse Dagon, um falso Deus. E como os filisteus, você interpreta uma teologia errada a respeito de Deus. Você limita Deus. Agora eu estou bem, então eu preciso menos de Deus. Os deuses deste mundo são condicionais, queridos. Mas o Deus da Bíblia nos resgata com base em sua graça incondicional. Com o servo esvaziado de si mesmo e restaurado pela fé na aliança, o palco está montado para o ato final. Deus vai usar a própria fraqueza humana para manifestar o seu decreto soberano e vitorioso. Última parte nossa. O poder de Deus que cumpre seu propósito no servo fraco. Versículos 29 ao 31. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no. Subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O clímax de Juízes 16 nos apresenta o conceito extraordinário da derrota vitoriosa, revelando que o plano de Yahvé se cumpre soberanamente e aponta para o rei definitivo. Vamos observar aqui a queda do templo e o julgamento de Dagon, nos versículos 29 e 30. Porque diz o texto que ele se apoiou ali nas colunas, fez ali a sua força e a casa caiu. Certo? Então, quando ele apoia nas colunas centrais, ele ora pedindo para morrer com os filisteus.
E ao empurrá-las com força concedida por Yahvé, a estrutura desaba. No momento de sua morte, os triunfos aparentes do falso Deus são completamente revertidos. Eles estavam todos ali se alegrando, felizes, porque tinham vencido Sansão, ou pelo menos acreditavam que tinha vencido, e que Deus estava limitado. Mas, diz o texto, que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Observe aqui o contraste parcial com os outros juízes. Enquanto Otiniel, Eude e Gideão lideraram exércitos ou grupos, Sansão realizou sua obra de libertação completamente sozinho. Abandonado por seu próprio povo, Deus mostrou que não depende de exércitos voluntários. Ele pode iniciar a salvação por meio de um único mediador fraco. Ele começa com um homem forte, que se mostra fraco, e termina com um homem fraco, feito forte por Deus. Interessante, né? E aqui eu quero trazer a conexão disso à luz do Novo Testamento. Ou seja, como que Sansão é um tipo de Cristo para nós. Então aqui a história do servo fraco, Sansão, serve como uma moldura profética para a vinda de Jesus. Tem um autor chamado David Jackman que afirma o seguinte: a história de Sansão é o próprio evangelho ilustrado de antemão por meio de paralelos e contrastes profundos. Na nossa introdução, lá no começo da nossa série de Juízes, eu havia dito que nós precisamos entender a história de Juízes analisando a história maior, que é quem? Cristo. Toda a Escritura deve apontar para Cristo. Então, por isso que quando nós falamos no Antigo Testamento, olhamos para Cristo. Então, qual a semelhança aqui entre Sansão e Cristo? Primeiro, eles são traídos e entregues. Sansão foi traído por quem fingia amar, ou seja, a Dalila, e entregue aos seus opressores estrangeiros, bem como Jesus Cristo. Foi traído por um discípulo íntimo, Judas, que era o seu tesoureiro, e foi entregue aos romanos para ser crucificado por nós. Ambos os dois, Sansão e Jesus, foram expostos à zombaria. Ambos foram amarrados, torturados, expostos ao escárnio, diante de autoridades orgulhosas a deuses falsos. Ambos os dois teve uma morte de braços estendidos. Sansão morreu com os braços estendidos entre duas colunas de um templo pagão, enquanto Jesus Cristo morreu com os braços estendidos e pregados em uma cruz de madeira no Calvário. Ambos os dois tiveram também uma derrota vitoriosa. Na queda do templo, Sansão esmagou fisicamente os líderes inimigos. Na cruz, parecendo completamente derrotado, fraco e abandonado, Jesus reduziu a nada o poder de Satanás, eliminando o castigo da nossa idolatria e esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Ele venceu a morte. Mas existe uma diferença crucial. Sansão morreu por causa da sua própria desobediência e sua libertação foi apenas temporária. Ele terminou sepultado. O Senhor Jesus, contudo, viveu em perfeita obediência e morreu pelos pecados de todos.
Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou, governa além do sepulcro, e aquele que se fez fraco para nos salvar, agora reina em poder eterno como o nosso Rei perfeito. Ele é o nosso Deus, ele é o perfeito juiz, ele é o perfeito Rei, ele é o perfeito Deus, ele é o perfeito Salvador, ele é o perfeito libertador, ele é Jesus Cristo, igreja. Preciso ler antes de nós irmos para a nossa conclusão. Em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui é a definição de fé. Vejamos agora os versículos 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Isso aqui é Sansão. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força e fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, antes de nós virmos com todas os nossos julgamentos contra Sansão, sabemos antes que ele foi um homem de fé. Um homem que aparece na galeria dos heróis da fé, que subjugou os filisteus, divorciando um povo da idolatria, e que ele tinha algo por detrás superior a isso. Ele apontava para Cristo. Por isso, queridos, dentro dessa maravilhosa série sobre o ciclo de Juízes, a história de Sansão brilha como um farol de esperança, porque ela nos ensina que a salvação e a nossa segurança não dependem da nossa performance ou da nossa própria força. Se dependesse dos juízes, o povo estaria perdido. Assim como essa igreja, se dependesse do pastor Leonardo ou do pastor André, estariam todos perdidos. Então, se nós nos reconhecemos que somos fracos e que falhamos e que estamos presos à amarra do pecado ou do cansaço, que nós não venhamos tentar usar fórmulas mecânicas ou nossa própria justiça. Que nós venhamos admitir a nossa fraqueza diante de Deus, olhando para a cruz de Cristo, onde o Rei perfeito transformou a maior fraqueza na maior vitória da história. Clame ao Deus forte, igreja, por trás do servo fraco, e viva na dependência da graça que nunca falha. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas. E todas as vezes que pensarmos que estamos fortes, é porque estamos fracos.
Porque a nossa força não vem de nós mesmos. A verdadeira força vem de Cristo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. E amém.